Bom, vamos a falar agora com Elisa Robson, é jornalista brasileira, está exiliada nos Estados Unidos. Ela fez uma entrevista, duas entrevistas, me corrige, Cláudio, por favor, até ela estarem conectadas. Duas entrevistas. Uma na Espanha, quando ele estava preso na Espanha, e outra agora nos Estados Unidos. Perfeito. Com El Pollo Carvajal, era chefe da inteligência chavista na época do governo Maduro. Segundo Maduro, ele demitiu. Bom, esse El Pollo Carvajal fez uma delação premiada. Coincidentemente, essas audiências que estavam marcadas para a justiça americana ouvir ou sentenciar El Pollo foram proteladas. Coincidentemente, se a coincidências existem, veio justo essa situação da captura do ditador narcotraficante, amigo de algumas pessoas deste governo, mesmo que o TSE proibia a gente falar isso, e o juiz, que é aquele que está fazendo o julgamento de Maduro, é o mesmo juiz que está fazendo o julgamento del Pollo Carvajal. Mas vamos falar agora, sim, Elisa Robson, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelo teu tempo, um privilégio ter você aqui conosco. Está Cláudio Caivano, Marcelo Bella, Marcelo Suano e André Marsiglia. E eu começo com a primeira pergunta, já te agradecendo de novo pela predisposição. Conta um pouquinho sobre essas tuas duas entrevistas e um livro com El Pollo Carvajal, por favor. Olá a todos, obrigada pelo convite. Eu acho que essas duas entrevistas elas têm se tornado cada vez mais importantes, porque quando eu fiz a primeira entrevista em 2022, né, lá em Madrid, na Espanha, eu nem sabia que ia ter tanto desdobramento, né? Porque às vezes nós, como jornalistas, cobrimos algumas notícias, algumas informações que são importantes, mas depois elas somem, né? Desaparecem. E, no entanto, foi muito interessante ver que essa história ainda ganhou grandes capítulos depois daquela vez lá na Espanha. Ela está ganhando grandes capítulos aqui nos Estados Unidos, onde eu tive, então, a segunda oportunidade de conversar com o Carvajal e confirmar com ele, né, como estava o seu processo, e ele realmente falou que ele estava entregando documentação, que ele estava municiando as autoridades norte-americanas com todas as informações em detalhes dessa trama, né, impressionante aí que envolve a corrupção de poder em toda a América Latina, né? Não só o problema do tráfico de drogas para os Estados Unidos. Então isso se tornou algo realmente relevante. Agora, uma das coisas eu acho mais interessantes neste momento é saber que os Estados Unidos estão com um material muito farto, né, seja de provas em que o Carvajal se torna, inclusive, uma das principais testemunhas contra Maduro, e o Carvajal tem essas conexões em relação ao Brasil. Não sei em que momento os Estados Unidos poderiam usar essas informações. Eu sei que é um material de peso político muito grande. Nós temos no Brasil aí as eleições para chegarem logo agora em outubro. Então eu não sei como como serão administradas essas informações que Carvajal traz, não só da Venezuela, que está no primeiro plano neste momento, né, mas também dos outros países. A Colômbia deve vir à tona também com as questões do Carvajal, Cuba também, e eu acredito que o Brasil agora vai entrar na rota, assim, num segundo momento ali, em relação a toda essa gama de informações que vieram à tona. Muito bem. Cláudio Caivano tem uma pergunta para você, Elisa. Boa tarde, Elisa. Mais uma vez aqui falando contigo, é um prazer te parabenizar de novo pelo trabalho. Achei interessante no momento que você disse que você não fazia ideia, né, da repercussão que a tua primeira entrevista ia fazer. A minha curiosidade, que eu acredito que seja da audiência também, é se em virtude da primeira você acabou sofrendo algum tipo de retaliação, de perseguição que te levou aos Estados Unidos para se proteger, e aí em virtude disso você teve a oportunidade de fazer a segunda entrevista com ele.
Sim, e é bem interessante essa sua pergunta, Cláudio, porque ela está conectada com uma declaração que Lula fez, eu não sei se ontem ou foi hoje de manhã, exatamente, mas é o seguinte, eu acabei vindo para os Estados Unidos e entrei aqui e pedi asilo político para o governo norte-americano, depois que o Alexandre de Moraes se manifestou claramente com perseguição por causa do livro que eu publiquei, do Carvajal. Então, ter publicado este livro foi o estopim, no meu caso, do Alexandre de Moraes, fazer as suas ameaças, né? No começo, eles diziam que o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal dizia que não era verdade, que era uma fake news. Daí me colocaram lá no processo da fake news e começaram todas as retaliações, né? Rede social, Twitter, não pode ser aberto para o Brasil e tudo mais. E, enfim, não só não era fake news, né? Como a reportagem foi real, eles diziam que eu não teria conversado com o Carvajal, tanto foi real, como não só lá, como aqui, onde eu tive a autorização da justiça, do governo americano para entrevistá-lo, e isso foi muito sério, foi muito sério. Quando eu cheguei nos Estados Unidos e eu trouxe não apenas o relato do que aconteceu, mas as provas, né, de como Alexandre de Moraes estava fazendo perseguição e qual era o interesse deles em relação a esse material, a essa reportagem, qual era a preocupação dele e as provas que eu trouxe, eu recebi o asilo político aqui nos Estados Unidos. Então, eu estou sob proteção do governo norte-americano oficialmente. Agora, eu achei muito interessante que Lula fez uma declaração agora dizendo que os Estados Unidos vão interferir nas eleições. Né? Isso é claramente, ele está começando a plantar uma narrativa. Né, a narrativa de que, olha, se eu perder, né, caso eu não consiga vencer, o que aconteceu? O que aconteceu foi que os Estados Unidos interferiram. E como os Estados Unidos interfeririam nas eleições, né, está bem, eu acho bem óbvio, né, colocando aí as acusações de Carvajal com suas provas para cima do Lula e mostrando que ele é tal qual Nicolás Maduro é um criminoso. Então, por que Lula está com tanto medo? Mesmo porque, assim, o que nós assistimos há pouco foi até uma relação de paz, né, entre Trump e ele. Até ficamos incomodados com aquilo, mas, assim, Trump mostrou que está tudo bem, que não tem problema pessoal com o Lula. Então, Lula agora parece bem desesperado com tudo que está acontecendo e começou a plantar uma narrativa. Olha, eles vão interferir em função do quê? Em função das relações do Carvajal, que ele acha que seriam orquestradas, né, e não orgânicas. Tá, mas antes de passar para os meus colegas aqui para te fazer perguntas também, eu tenho mais uma. Qual é a relação? Por que Alexandre de Moraes se preocupa por lo que Carvajal poderia ser? Involucrava Alexandre de Moraes de alguma forma? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, o que Carvajal falou sobre Lula? Essa, por favor. Eu também fiquei me perguntando em que medida Alexandre de Moraes teria essa preocupação. Ele alegou o seguinte, que eu publiquei o meu livro e este livro foi feito para atrapalhar, para interferir nas eleições anteriores, né, que era para atacar Lula, né? O livro não foi sobre a esquerda. Ele falou, não, mas tá escrito Lula na capa do seu livro. É isso que a Polícia Federal alegou. Não tá escrito, então foi para atacar o Lula e foi para prejudicá-lo nas eleições. Então, eles colocaram no inquérito da fake news, disseram que era para atacar Lula e que era para as eleições, que era isso que estava acontecendo. E isso fazia que a publicação do livro, inclusive, fazia parte da trama do golpe. Foi isso tudo que eles alegaram. Então, um absurdo atrás do outro, né? Uma loucura, porque é tão sério a questão de Carvajal que o mundo inteiro olha e está acompanhando esses desdobramentos, né? Então é muito sério. O que Alexandre de Moraes deveria fazer era o contrário. Ele, como ministro da Suprema Corte, era investigar as tais denúncias que Carvajal fez, mostrando que Lula tinha conexão direta com a trama de financiamento de campanhas presidenciais. Carvajal disse o seguinte, que a campanha do Lula
campanhas anteriores foram financiadas ilegalmente, né, usando o aparato estatal da Venezuela e o narcotráfico, e ele diz que a última eleição de Lula estava sendo financiada ilegalmente também. Era isso que Carvajal estava denunciando. Então, Alexandre de Moraes deveria fazer o quê? Deveria investigar, né, deveria apurar essas denúncias, né, e tentar entender melhor o que estava acontecendo. Mas não, por algum motivo que não se sabe, ele quis entrar com a mesma performance dos petistas. Vamos abafar isso, né? Não vamos deixar que cresça essa história, que seja o que se tornou impossível. Cresceu agora mais ainda, né? Tá pior a situação pro lado deles. Então, Alexandre de Moraes, por que ele teve tanto interesse em acobertar este assunto nesse sentido? E uma coisa que não teria ligação com os outros problemas, digamos assim, relacionados às eleições, ao STF, a Lula, mas eles fizeram uma conexão muito alucinada das coisas e, enfim, e é por isso que ele perseguiu. Eu perguntei para Carvajal se além dos grupos, como os grupos políticos da esquerda, como, por exemplo, o PT, né, e Lula e todos os figurões ali, se o STF, em alguma medida, esteve envolvido ao longo destes anos, né, em alguma conexão, se apareceu alguma conexão, porque nós tivemos aí toda uma Suprema Corte do Brasil com ministros petistas da esquerda. E ele falou que Carvajal disse que... Então, ele falou que naquele momento ele não iria trazer à tona aquele assunto. Eu fiquei bastante intrigada, porque isso para mim me parece uma resposta que sim, né? Então ele tem alguma coisa que ele não quis mostrar, e daí na sequência, né, foi poucos meses depois, ele veio extraditado para os Estados Unidos. Aqui, infelizmente ainda, nós não temos acesso à documentação, né, que ele trouxe, está com a Procuradoria de Nova York. Espero que em algum momento nós tenhamos acesso. Agora, se Carvajal comprova que houve alguma conexão do STF, eu acho que é uma coisa extremamente séria. Ele indicou, por exemplo, a estatal da Itaipu. Carvajal disse que a Itaipu estava envolvida nessas conexões. Eu até falo isso no livro. Ele falou que a Itaipu tinha conexão como sendo usada, né, de forma maliciosa aí para os esquemas. Bom, quem sempre foi ligado a Itaipu, principalmente quem comandava, colocava suas pessoas, muitas vezes foi o ministro Toffoli. Então, é bastante intrigante, né, que esse assunto não tenha sido investigado profundamente pelo Ministério Público, por exemplo, né? Alguém da Justiça Brasileira, porque são conexões muito sérias. Mas nós sabemos também que existe todo um aparelhamento, tal qual a gente assistiu na Venezuela. Sim. O aparelhamento de todas as instituições. Então nós temos um grande ponto de interrogação aí que eu espero seja respondido. Marcelo Bella. Em algum momento. Jornalista Elisa Robson, parabéns pela sua coragem e pelo seu trabalho. Em 1989, Obrigada. Nós tivemos no Brasil um caso emblemático, que foi o sequestro do empresário Abílio Diniz. Naquela época, depois de 5 dias, os terroristas foram presos e havia um grupo terrorista internacional, onde nós tínhamos 2 argentinos, alguns chilenos e até canadenses, que sequestraram esse empresário e, na área de sequestro, foram encontrados panfletos e camisetas do PT. Na época, nós estávamos com uma eleição acirrada entre Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva, e essa foi uma das ferramentas que Collor utilizou para vencer a eleição naquele ano. Nós sabemos, né, que esses terroristas que eram ligados a uma frente chamada Frente Farabundo Mártir para a Libertação Nacional de El Salvador, na época, em 1989, assim como todos os outros grupos paramilitares, narcotraficantes como as Farc, M19, MR8, ALN, sempre tiveram ligação com a esquerda para que pudessem facilitar. Então, um jogo mais ou menos o seguinte, olha, esses grupos narcoterroristas financiam as campanhas de alguns partidos de esquerda e quando esses partidos de esquerda conseguem chegar ao poder, eles facilitam
o trabalho desses narcotraficantes em vender drogas através do mundo. Você acha que Nicolás Maduro será libertado ou ele realmente será condenado? Há provas consistentes sobre a participação de Nicolás Maduro em relação a Lozoles, Carvajal e os outros generais que estão envolvidos no processo? Tem provas robustas sobre isso? Sim, com certeza. E eu vou te trazer mais uma informação. Nós sabemos que o Carvajal tem essas informações, que ele está sendo, então, a principal testemunha no caso do Nicolás Maduro, porque foram, eu acho que 12 anos que ele esteve lá trabalhando com o Maduro, Chaves e tudo mais. Então, ele conhece muitos nomes, rotas, pessoas, conexões, dados. Então, muitas informações e onde localizar essas informações. Então, eu realmente acho muito difícil que Maduro escape. Acho muito difícil mesmo. Se cogitou aí, tem tantas coisas, né? A princípio seria a prisão perpétua. Mas se ele fizer uma delação premiada, por exemplo, e colocar outros nomes muito importantes, né? Por exemplo, agora os Estados Unidos estão preocupados com Gustavo Petro. Se houver essa conexão, talvez ele seja beneficiado em alguma medida. Mas eu não tenho muita certeza. Acho que vai ser muito difícil que Maduro consiga escapar dessa situação, porque as provas são robustas e são consistentes. Mas, além do caso Carvajal, o governo dos Estados Unidos tem provas de outras fontes igualmente importantes. Por exemplo, eu conversei recentemente com uma outra pessoa que estava asilada aqui nos Estados Unidos e que era um engenheiro da Odebrecht, ele é um engenheiro venezuelano da Odebrecht. E por que ele veio para os Estados Unidos e também pediu asilo? Porque ele teve acesso, obviamente, aos contratos, e nesses contratos queriam que ele assinasse para que o serviço da Odebrecht fosse pago novamente, mesmo sem um serviço que já tinha sido feito, como se estivesse fazendo uma nova contratação por algo que já tinha sido realizado. E esse engenheiro, ele se recusou a assinar esse documento. Porque ele falou, não, mas isso já foi feito, já foi pago. Então, nós vamos fazer um novo contrato para algo que já foi feito, eu não vou fazer isso. E se recusou porque era corrupção. O que aconteceu? Os filhos dele foram ameaçados de sequestro. Caramba. Quando ele recebeu, quando a família dele recebeu essa informação, o que eles fizeram? Mesma coisa que eu fiz com a minha família. Se organizaram do dia para a noite, ele, a esposa e os 4 filhos, e vieram, né, para os Estados Unidos. E chegando aqui, o que ele fez? Trouxe todos os documentos, todas as provas. Então, o governo norte-americano, ele tem provas, tem do Carvajal, tem de outras fontes, mas tem de pontas que o Brasil nem sabe, que o governo brasileiro nem tem ideia. Então, eles estão municiados de testemunhas, de documentos, de dados, assim, muito além do que nós podemos imaginar. André Marsiglia. Elisa, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, doutor André. A minha pergunta, Elisa, é a seguinte, um pouco na linha do que você disse. Eu acho muito difícil, a gente fala aqui em delação do Maduro até mesmo, né, a possibilidade dele se tornar um delator nesse processo contra ele. Ele, inclusive, contratou advogados que são especializados nesse tipo de acordo, que poderia sinalizar exatamente essa intenção dele não receber uma prisão perpétua, que provavelmente ele viria. E aí eu fico imaginando o seguinte, é muito difícil que qualquer delação dessa altura do campeonato seja uma surpresa para os Estados Unidos, né? O conteúdo de uma delação seja uma surpresa, porque o serviço de inteligência, imagino que já esteja sabendo, como você bem mencionou, por diversas outras vertentes, fontes, de muita coisa. Nada ali vai ser surpreendente. No entanto, me parece ser grave quando o Maduro, quando o Carvajal, quando essas pessoas verbalizam e formalizam algum tipo de informação, deixa de ser possível essa narrativa, como a gente também estava falando aqui. Os Estados Unidos é que estão interferindo. Não, está ali a pessoa, o Maduro falando, o Carvajal falando, e assim por diante. Então a minha pergunta é a seguinte, em que momento
a senhora acredita que essas verbalizações ou essas formalizações que poderiam dar mais fôlego, poderiam impulsionar, catapultar, né, essa rota, né, Cuba, Colômbia, Brasil, em que momento que essas delações a senhora acredita que virão a público? Você acha que isso pode acontecer antes das eleições desse ano aqui no Brasil, inclusive? Eu estou bastante otimista que aconteça, sabe? Eu acho que isso é decisivo para o Brasil, né? Que uma delação dessa viesse à tona. Mas, assim, eu sei também que o governo americano trabalha com muita estratégia, né? Eles não fazem nada, assim, no calor da emoção. Embora às vezes pareça, eles não fazem. Eles organizam muito tudo o que eles estão fazendo. Tanto é que as suas operações dão certo porque há um planejamento intenso. Né, há um treinamento muito grande. E a estratégia jurídica desse caso não é diferente. Eles estão muito organizados. Veja que o caso do Carvajal ainda não terminou. Ainda ele está com audiência marcada. Agora entrou o Maduro. Então, agora eles estão trabalhando estrategicamente se essas informações elas serão, por exemplo, liberadas aos poucos ou será uma declaração final. Então, tudo isso faz parte de uma organização muito importante juridicamente que eles trabalham, e de forma que a gente não tem muito como prever. Eu sei que não é rápido, né? Eu acho que, por exemplo, a própria questão da condenação do Maduro não vai ser menos de um ano, acredito. Acredito que vai se prolongar aí por uma batalha ainda judicial. Então, o caso das informações de Carvajal, que tanto nos interessam, né, a delação que tanto nos interessa, não sei se elas virão à tona rapidamente ou se realmente vai se estender mais um pouco. Eu torço para que aconteçam antes de outubro, porque vai ser crucial para o Brasil. Agora, se isso fizer parte da estratégia dos Estados Unidos para a América Latina, que inclui o Brasil, com certeza elas virão à tona. Marcelo Soano tem uma pergunta também, Elisa. Elisa, boa tarde. Primeiro, parabéns pelo teu trabalho e especialmente pela tua coragem, tá? E é um grande prazer poder te conhecer. A minha pergunta diz respeito àquilo que você falou da antecipação em que o Lula está fazendo da narrativa. E aí, o fato de você poder entrevistar ou conversar com o Carvajal novamente, eu vou explicar o que seria, para mim, algo que poderia ser perguntado para ele para auxiliar aquilo que virá para 2026 ao longo do processo eleitoral. Aquilo que é a antecipação já era, dentro do material que eu coletei do Hugo Chávez, já era um procedimento tático que o Hugo Chávez utilizava, em que ele construía um cenário, divulgava esse cenário e trabalhava para a população inteira dizendo que esse era o cenário que estava sendo construído, porque ele tinha elementos comprobatórios para tal. Isso era uma narrativa, mas ele construía esse cenário. Qual era a jogada dele? Ele tinha como procedimento estratégico receber todas as reações que poderiam acontecer para anular, de forma que nem o cenário que ele inventou acontecia, como qualquer outra alternativa poderia ocorrer. Por que eu estou dizendo isso? Porque é bem claro que sim, o Hugo Chávez interferiu em várias eleições. A primeira impedimento do Ollanta Humala participar das eleições no Peru, por exemplo, foi por dados comprobatórios de que o Hugo Chávez estava botando dinheiro na eleição do Ollanta Humala. Por vários canais, isso se deixa de lado no momento. A pergunta que eu tenho para te fazer, ou se é possível você fazer isso, conversar com o Carvajal, porque o Carvajal, queira ou não queira, ele acompanhou aquilo que o Hugo Chávez fez, tanto quanto o que o Maduro fez. Ele conhece de antemão os procedimentos táticos e estratégicos dele para tentar anular qualquer ação dos seus adversários. Se há possibilidade de, conversando com o Carvajal, ele dizer quais seriam os passos para anular isso que o Lula já está fazendo. Ele está repetindo o que o Chávez fazia. Ele joga o cenário, diz o cenário que está pronto para que se crie um conjunto de elementos para que ele possa se defender e estrategicamente ele anula todos, que era o que o Chávez fazia, razão pela qual ele conseguiu vencer várias eleições e sempre ele dizia, eu seria assassinado no dia tal por indivíduos tal que serão vindos pela CIA, era tudo mentira, mas ele construía o cenário e já anulava um conjunto de procedimentos que poderiam acontecer no futuro breve. Tem como você fazer isso ou não? Eu acho, sim. Eu acho que as partes envolvidas hoje, em todo esse caso, elas são muito habilidosas na guerra da informação. Você citou Maduro, Lula trabalha com isso,
Os Estados Unidos também sabem trabalhar com a guerra da informação, eles têm o seu modo de trabalhar. Você veja que Trump, até a própria esquerda, né, fala, Trump é muito transparente, ele fala o que ele vem na cabeça. Na verdade, não, ele fala com muito consciente, faz parte da estratégia deles da guerra da informação. Quando eu conversei com o Carvajal a última vez aqui nos Estados Unidos, eu perguntei falei com ele, né, sobre o que Lula estava fazendo no Brasil. Ele é muito bem informado, ele sabe de tudo, ele sabe realmente de tudo que está acontecendo. E ele foi muito taxativo, né, na questão de que Lula realmente era um grande corrupto. Ele enfatiza muito isso, que o Lula é um criminoso, ele fala isso com todas as letras, falou, Lula é um criminoso, e eu perguntei para ele mais informações aprofundadas sobre, por exemplo, o dinheiro. Eu queria saber, ele falou, você tem como me explicar melhor como é que foi parar, onde foi parar o dinheiro da Petrobras? Porque eu imagino que você tem essa informação, uma vez que o dinheiro recuperado aqui no Brasil foi parcialmente. Há muito dinheiro da Petrobras que sumiu. Você tem informação de como ele teria parado na Venezuela? Porque houve muito fluxo de dinheiro entre a Venezuela e o Brasil. Ele, por exemplo, nessa questão, ele falou o seguinte, olha, eu estou colaborando com as autoridades americanas, claro, para o meu próprio caso, né, porque eu tenho que negociar as informações, né, faz parte de aliviar a minha situação aqui. Então, eu só poderia te dar essa informação se a justiça americana me autorizasse, se o governo americano me autorizasse a conversar com você sobre esse assunto especificamente. O que ele estava dizendo? Estava dizendo que nessa guerra da informação, ele sabe o peso que teria uma informação dessas politicamente para o Brasil. Então, ele também administra. Eu acho que todas as partes estão administrando o máximo possível as informações que tem por causa das eleições que vem por aí. Mas, sem sombra de dúvida, eu posso continuar perguntando para ele e usando os nossos argumentos, né, a importância para o nosso país. Elisa, onde conseguimos o teu livro? Está perguntando a nossa audiência e eu pessoalmente também gostaria. Aí estamos com o livro na mão, Carvajal, Lula e o sequestro da América Latina. Jornalista Elisa Robson. Aonde podemos conseguir o livro? Obrigada. Na Amazon.com você consegue, na verdade é um e-book, e você consegue lá na Amazon.com, e eu estou preparando um novo material aí da parte 2 que vem aí do Carvajal. Quando estiver pronta, conta com a gente para divulgar o conteúdo e a forma de que o pessoal possa conseguir esse livro. Te agradecemos muito pela tua generosidade do tempo, pelo teu conteúdo e pela tua coragem. E não desista. A gente está aqui para replicar todas as informações que você, desde os Estados Unidos, deseja compartilhar com o Brasil. Um forte abraço e um feliz 2026.